Qual é o segredo para orçar a construção de uma casa de alto padrão? Eu sou o engenheiro Matheus e bem-vindo à série Vou Construir. Galera, acertar o custo de uma construção é difícil, né? Todo mundo já está acostumado a lidar com aquela máxima de que a obra estoura orçamento mesmo, é normal você ter uma expectativa de custo ali e de repente gastar 2 vezes mais, 3 vezes mais, né? Todo mundo tem uma história para contar sobre isso, um trauma, né, de construção que já passou, de estouro de orçamento, ou que um conhecido próximo, um vizinho, um parente, sei lá, já passou, é até meme, né, na boca do povo, que você tem expectativa de gastar X numa obra e gasta 5, 3 vezes o que você estava esperando, mesmo se for uma pequena reforminha de um banheiro, né? Aí fica o dobro, 3 vezes mais. Todo mundo está acostumado com essa ideia. Só que quando a gente fala do nicho de alto padrão, fica ainda mais difícil você acertar o custo de uma construção. Por quê? Porque as variáveis são infinitas, né? Numa casa de alto padrão, as coisas não são padronizadas, as soluções não são as mesmas de sempre. Às vezes você tem uma casa, é normal isso no alto padrão, aonde o acabamento da casa só é concluído com marcenaria. A casa fica pelada, né? Até você vir com armários, vir com os painéis. Como é normal a gente finalizar a casa de alto padrão com painéis ripados. O alto padrão vai ter aí bancadas com pedras diferentes, muito mais caras. O alto padrão, às vezes a torneira vai custar 5, 8 vezes do que uma torneira comum. Todos os detalhes, né, detalhes luminotécnicos, os tipos de guarda-corpo, o tipo de esquadria. E quem às vezes está começando no nicho de alto padrão profissionalmente falando, ou às vezes a pessoa que quer construir uma casa de condomínio e não tem referência para comparar, né, só lidou com obras muito mais simples na vida, uma casa no sítio, construiu algo mais simples, ali a pessoa fica meio sem base, né? Acertar o custo de uma casa de alto padrão é um detalhe ainda mais difícil do que acertar o custo de uma obra comum, né? De uma obra de médio padrão aí. E galera, eu vou falar aqui o que eu faço para ficar dentro do orçamento nas casas de alto padrão que a gente executa, tá? Então assim, a gente tem um histórico de casas aí concluídas de alto padrão. Antes de começar a obra, a gente faz uma planilha orçamentária junto com o cliente, né? Aprova, isso é muito importante, tá? Pega aquela planilha, aprova com o cliente diz, olha, beleza, eu estou comprometido com esse valor, eu tenho esse valor para gastar, ou então ele diz, olha, eu não consigo gastar tudo isso, a gente ajusta ali algo dentro da realidade do cliente, ele já começa a obra preparado com relação ao que vai vir, e a gente tem um histórico aqui de sucesso, tá? Assim, de fazer e de encerrar as casas dentro do planejado. E pra gente finalizar uma casa de alto padrão dentro do planejado, só consigo enxergar um caminho, que é o caminho que a gente faz aqui, tá? Eu vou dizer para você como é esse passo a passo, tá? A primeira metade da obra, vamos separar a obra então em 2 fases, beleza? A primeira fase é aquela fase grossa, a fase cinza da obra, onde você vai chegar e vai ver a casa rebocada, no ponto de entrar os acabamentos, né? Já com telhado, com manta asfáltica na cobertura, que seja ali, mas a casa tá no ponto de entrar na segunda metade, aquela fase cinza, tá? Toda rebocadinha ali. E aí a gente tem a segunda metade, onde a gente vai entrar com os acabamentos, onde a gente vai entrar com pintura, vai entrar com janela, vai entrar com luminotécnica, vai entrar com bancada. Então a obra tem essas 2 metades. Na primeira metade, você é 100% escravo do projeto. Não tem como você fazer grandes ajustes de orçamento nessa primeira metade da obra. Por quê? Porque a quantidade de paredes é aquela do projeto. Como é que você vai fazer? A quantidade de vergalhão, a quantidade de massa, de areia, de cimento, de brita, para rebocar, para fazer os pilares, as vigas, cara, não tem como fugir. Tá ali resolvido no projeto. É 257 metros quadrados de piso grosso. Não tem o que fazer, tá? Então você arca nessa primeira fase com aquilo que já tá resolvido no projeto. E aí, gente, essa primeira metade, essa fase grossa, você já entra na obra com esse valor comprometido. Você já entra na obra com esse valor resolvido. Porque tá resolvido o metro quadrado de laje, quantidade de vergalhão, a quantidade de cimento, de tijolos. Já na segunda metade,
da obra, você tem uma flexibilidade maior de custo, tá? Digamos que essa primeira metade aí, ela vai ficar aí uns 40 a 50% do valor da construção, dependendo das escolhas que forem feitas, tá? Quase que metade, metade. Essa segunda metade, você vai ter maior flexibilidade para resolver o preço, né, da obra, dos acabamentos. De repente, a solução de fachada, se é uma textura, se é uma pintura simples. As soluções para luminotécnica, você tem recurso, você pode fazer coisas mais caras ou mais simples. Na segunda metade, você tem ali um mix de opções. Na primeira metade, não. Então, para a gente acertar o custo de uma casa de alto padrão, nós temos que ter uma planilha muito bem discriminada para essa primeira metade, onde você vai virar para o seu cliente, se você for construtor, engenheiro, arquiteto, e vai construir a casa para alguém, você tem que falar, olha, esse valor aqui não tem como dispensar. É o custo para fundação, para o alicerce, para as paredes, para a laje. Cara, é isso. Não tem como economizar nisso sem perder a qualidade. É isso, é um bloco fechado, é um valor fechado, tá? O que sobra a gente tem que se virar aqui para essa segunda fase. E na segunda fase nós vamos trabalhar com metas. Então eu sei mais ou menos quanto fica ali, tá? A luminotécnica de uma obra de alto padrão, de tanto a gente executar obras, né? Então a gente tem um histórico. Eu sei que para uma casa de condomínio é normal, por exemplo, vou citar um número aqui, a gente gastar ali 60 ou 70 mil para as obras que eu costumo fazer com a parte de luminotécnica. Então eu coloco esse valor na planilha como uma meta. O valor para a meta de acabamento, a gente calcula ali quantos metros quadrados de revestimento tem na casa, estipula um preço base e diz, olha, essa é a meta. Então a gente tem meta para luminotécnica, meta para acabamento, meta para bancada, meta para metais, as torneiras, os bojos de pia, meta para louças, os vasos, as cubas. Então, essa segunda fase a gente estipula metas, meta para acabamento de fachada, de maneira que há uma flexibilidade nessa segunda fase, só que o cliente não está travado. De repente ele quer um lustre mais caro na sala, de repente ele quer uma torneira mais invocada ali na cozinha, mas ele começa a ficar consciente do peso das escolhas dele. Ele sabe que se ele passar da meta aqui, naquele tópico, tá? Ele vai diminuir a verba disponível para outro. Porque, gente, quando a gente começa a obra, não é claro para nós qual o acabamento que o cliente vai querer lá na frente. A gente não começa a obra com os acabamentos comprados, é muito difícil isso. E nem é claro para nós e também não é para o cliente, entendeu? Ele vai amadurecer as ideias dele ao longo da obra. Então ele não sabe também se ele quer vinílico ou porcelanato no quarto, ele não sabe o granito que ele quer. Então a gente tem que, antes da obra começar, ao montar a planilha, estabelecer metas factíveis, metas realistas, para ele ter um norte ali de execução na casa dele. Então só assim a gente consegue botar uma obra de alto padrão dentro da meta. Um preço justo, fechado, calculado no prego ali, na ponta da caneta para a estrutura. Agora essa segunda fase só mesmo com um sistema de metas aí. Esse conteúdo abriu sua mente? Deu algum insight? Eu quero saber, me conta aqui nos comentários. Curte esse vídeo, tá? Compartilha com alguém que vai construir. Nós vamos estar sempre aqui no canal agora soltando conteúdos nessa série Vou Construir, com as perguntas mais comuns. Inclusive, me ajuda a produzir conteúdo, vai. Coloca aqui nos comentários assim, olha, vou construir, tenho tal dúvida, dúvida de terreno, de sistema construtivo, de mão de obra, técnicas de construção, cara, não interessa, de documentação, de imposto, o que seja. Coloca suas dúvidas aqui e a gente vai fazer o possível para responder, gerando sempre um conteúdo top aí para você. Valeu, tamo junto, se inscreva no canal e abraço!